Olá pessoal, dando continuidade, vamos lá fazer ciência, certo? Estão nos dados. Enfim, vamos falar agora sobre um assunto que bastante a gente falando sobre EtherFix, vamos falar agora sobre medindo a velocidade da luz. Então, antigamente existiam muitos físicos que trabalhavam com o objetivo de uma teoria fixa sobre a relatividade, certo? E dentre essas teorias teve a teoria do EtherFix, que os grandes cientistas estavam pesquisando. Outros não apostaram nessa teoria e outros começaram a pesquisar e fazer mais experimentos neste caso. Então, os experimentos mais cuidadosos e precisos que fizeram ao longo do tempo, como eu estava falando, foram Albert Michelson e Edward Morley. Eles compararam a velocidade da luz em dois feixes perpendiculares entre si. À medida que a Terra gira em torno do seu eixo e órbita do Sol, o dispositivo se move através do éter com velocidade e direção variadas. Então eles compararam a velocidade da luz em dois feixes perpendiculares entre si. À medida que a Terra gira em torno do seu eixo e órbita do Sol, o dispositivo se move através do éter com velocidade e direção variadas. Certo? Neste caso aqui, conforme a gente vê a imagem aqui, então existia aqui essa teoria que os cientistas estavam pesquisando. E a Terra aqui, para este caso, a Terra gira em torno do Sol e no seu próprio eixo. Eles imaginavam que aqui era o éter, né? Onde a luz se deslocava. E neste caso, ambas direções aqui, a luz neste caso, a luz aponta para ambas direções. Dependendo da rotação do eixo da Terra, a luz pode apontar para ambas direções, independente onde a forma que a Terra esteja circulando, certo? Então, no entanto, Michelson e Morley não encontraram, os cientistas, eles não encontraram diferenças diárias ou anuais entre esses dois feixes de luz. Então, era como se a luz viajasse sempre em mesma direção em relação ao observador, independente da velocidade ou direção em que o observador estivesse se deslocando. Então, aqui, neste caso, em ambas direções a luz tinha a mesma velocidade. Esse que eles, com vários experimentos, ao longo do tempo, eles chegaram a essa discrepância e essa conclusão, essa ideia. Então, com base no experimento de Michelson e Morley, o físico irlandês George Fitzgerald e o físico holandês Hendrik Lorentz sugeriram que corpos movendo-se através do éter se contrariam e que os relógios andariam mais devagar. Essa contração e o retardamento dos relógios seria tais que todas as pessoas teriam a mesma medição para a velocidade da luz. Aí que chega a uma conclusão, que a velocidade da luz, dependente da direção, é a mesma. Eles tinham um posicionamento do éter físico que a luz tinha velocidade diferentes, e agora a velocidade da luz é constante. O despeito de como estivesse se deslocando em relação ao éter, Fitz e Lorentz ainda vê o éter como uma substância real. Então,
essa contração e o retardamento dos relógios seria tais que todas as pessoas teriam uma mesma medição para a velocidade da luz, a despeito de como estivesse se colocando em relação ao éter. Entretanto, aí que entra Einstein na história. Entretanto, em um artigo escrito em junho de 1905, Einstein notou que aí começa Einstein a entrar com essa a teoria que ele veio como objetivo dos relógios, né? Que o cientista Michelson e Moller e Gerard, eles começaram a abordar esses assuntos, essa teoria. Aí que Einstein começa a escrever esse artigo e começa a dar uma dimensão maior para os cientistas e esclarecer a posição dele, o que ele vê, certo? Então, o que Einstein pensava, né? Einstein tinha o seguinte conclusão: aqui neste caso o objetivo era medir a velocidade da luz. Então aqui é utilizado o interferômetro. Então neste caso precisava se medir a velocidade da luz. Então utilizava esse equipamento para poder afirmar, além da ciência propôs uma teoria e o objetivo é afirmar aquela teoria. Então usaram esse dispositivo para calcular a velocidade da luz, certo? E como funcionava esse teste, né? Para que pudesse medir a velocidade da luz, certo? No interferômetro de Michelson e Moller, a luz de uma fonte é dividida em dois feixes por um espelho semi-transparente. Os dois feixes de luz, como você está vendo aqui, os dois feixes luminosos viajam perpendicularmente entre si e depois se combinam em um único feixe ao atingir o espelho semi-transparente outra vez. Uma diferença na velocidade da luz viajando nas duas direções poderia fazer com que os cristais de onda de um feixe chegassem ao mesmo tempo que os vales de onda de outro e se anulasse. Então, em 1987, né, eles fizeram esse experimento. Então, aí existiu uma diferença, neste caso, na velocidade da luz. Viajando nas duas direções, poderia fazer com que os cristais de ondas de um feixe chegassem ao mesmo tempo. A gente precisava chegar ao mesmo tempo, poderia dizer que comprova que a velocidade da luz é constante. Mas esses experimentos neste caso, foi feito em dois feixes luminosos, certo? Então, foram feitos esses experimentos para que pudesse fazer essa comprovação. Neste caso aqui é uma análise, neste caso uma imagem em 3D que pudesse desenhar como é feito esses testes da velocidade da luz, certo? Então a velocidade da luz é constante, ok? Agora que vem a teoria que Albert Einstein começa a discutir, baseadas nesses estudos, Albert começa a exclamar, né? E começa a abordar mais detalhes. Essa abordagem, essa teoria aqui é bastante conhecida. O povo até fala que quem anda de avião vive mais. Enfim, então a teoria é o seguinte: Albert detectou com um observador que esteja no avião através do espaço. O conceito do éter passado seria supérfluo, né? Neste caso,
Em vez disso, ele partiu do postulado de que as leis da ciência deveriam parecer as mesmas para todos os observadores se movendo livremente. Em particular, todos deveriam calcular a mesma velocidade para a luz, não importando, ele tinha esse postulado, né, que não importando a rapidez como que se movesse. A velocidade da luz, independente do movimento do observador, é a mesma em todas as direções. Para tal, foi necessário abandonar a ideia de que havia uma grandeza chamada tempo. Aí que foi que ele abandonou essa ideia, que todos os relógios deveriam medir, né? Em vez disso, cada pessoa teria seu próprio tempo. Os tempos de dois observadores iriam corresponder se ele estivesse em repouso em relação a um ao outro, mas não se estivesse se movendo. Isso foi confirmado por uma série de experimentos, incluindo em que dois relógios atômicos foram colocados em aviões voando em direção oposta ao redor do mundo. Isso foi um teste, um relógio atômico. E ao regressar, mostraram tempos ligeiramente diferentes. Tal, como você vê nessa imagem aqui, tal experimento pode sugerir que se alguém que aqui nessa imagem quiser viver mais tempo, deve se manter viajando sempre para o leste, de modo que a velocidade do avião seja acrescentada na rotação da Terra. Então, contudo, o ganho de minúscula fração de segundo de vida da pessoa seria mais do que anulado pela ingestão de comida, abordado no livro, neste caso. O relógio do avião voando para o oeste registra mais tempo do que seu gêmeo viajando na direção oeste. O tempo para o passageiro do avião voando para a direção leste é menor do que para os que estão viajando, que estão no avião voando para oeste. Foi feito um teste, né, com relógio atômico e descobriram essa teoria. Aí neste caso, por isso hoje existem, né, os fusos horários, então baseados em toda essa teoria aí. E aí começa outra teoria, né, que Albert Einstein começa a estudar mais sobre essas teorias, que é o paradoxo de gêmeos, um assunto bastante abordado.